pessoal, meu nome é Gesi Moura, eu sou instrutor de informática, dou aula há 6 anos e vou passar para vocês um treinamento em Excel no módulo para iniciantes, direcionado para você que tem pouco ou nenhum conhecimento nesse aplicativo. Vamos conhecer então o caminho para acessar esse programa aqui no Windows 7 que estamos utilizando. Vamos clicar aqui no botão Iniciar, Todos os programas, Microsoft Office e Microsoft Office Excel 2007. Vamos utilizar essa versão, mas os recursos aqui apresentados podem ser utilizados nas outras versões também. Vamos começar conhecendo a área de trabalho do aplicativo. Temos aqui a barra de títulos, que apresenta o nome do programa e o nome da pasta de trabalho na qual estamos utilizando. Antes de salvarmos o nosso trabalho, sempre vai estar escrito aqui pasta 1. Após salvar, vai ser mencionado o nome que nós dermos ao salvá-lo. Nós temos ainda aqui o botão Office, que nos dá acesso a um menu com algumas opções que vamos conhecer na sequência. Temos aqui a barra de ferramentas de acesso rápido, com atalhos com algumas ferramentas que mais utilizamos no dia a dia, e podemos acrescentar mais algumas ferramentas conforme vamos trabalhando aí. Nós temos a faixa de opções. Essa faixa que apresentam várias guias, onde cada guia nos mostra, nos dá acesso a uma categoria de ferramentas diferentes. Por exemplo, a guia Inserir nos disponibiliza tudo que podemos inserir no Excel, como imagens, gráficos, tabelas, dentre outras opções que vamos conhecer também na sequência. Voltando aqui para o início, para a guia Início, que tem as ferramentas mais usadas aí no dia a dia, vamos conhecer também na sequência. Logo abaixo da faixa de opções, nós temos a caixa de nome, que apresenta o nome das células, da célula que estiver selecionada. Nós temos aqui a barra de fórmulas, muito utilizada no nosso dia a dia no Excel também. Vamos conhecer todas as suas funções na sequência. E, finalmente, a área de edição. É aqui que nós trabalhamos, de fato, no Excel, inserindo informações e editando essas informações. Essa área de edição ela é composta por linhas, representadas por números, e colunas, representadas por letras. O Excel ele é muito utilizado, dentre outros motivos, porque oferece muito espaço disponível para armazenamento de informações. Temos mais de 1 milhão de linhas, mais de 16 mil colunas. E cada célula, esses pequenos retângulos que nós temos em toda a área de edição, é composto pelo encontro de uma coluna e uma linha, o que significa que cada célula tem um endereço específico, tem um nome específico. A célula selecionada, por exemplo, a célula B2, que se encontra na coluna B e na linha 2, podemos confirmar essa informação na caixa de nome, que sempre apresenta o nome da célula como mencionado. Apenas para fixar bem essa informação, vamos clicar na célula J1. Célula J1 selecionada, a caixa de nome apresenta então essa informação, o nome da célula selecionada. Um outro elemento que compõe a área de trabalho do Excel é esta guia de planilhas. Uma pasta de trabalho é composta por 1, 2, 3 planilhas ou mais de acordo com a sua necessidade de trabalho. Por padrão, quando abrimos uma pasta de trabalho no Excel, já temos 3 planilhas. Cada planilha com o mesmo espaço apresentado já aqui, né? Nós temos ainda uma barra de rolagem na horizontal, uma barra de rolagem na vertical, que te dá acesso às outras áreas da tela. Temos a opção de ampliar a tela, de aumentar o nível de zoom e diminuir de acordo com a necessidade de trabalho do dia a dia. Vamos deixar em 100%, que é o padrão, o Excel já abre com 100% aqui na exibição. O nosso trabalho, de fato, no Excel vai depender muito da seleção de células. Selecionar uma célula é indicar onde nós queremos inserir alguma informação ou editar as informações já presentes na área de edição. Cada célula selecionada ela fica destacada com uma borda mais espessa em volta dela e uma alça, uma pequena alça, que vai ser muito útil no nosso trabalho no dia a dia. Vamos conhecer as suas opções também na sequência. Além de selecionar uma célula, como já vimos, muitas vezes se faz necessário a seleção de um intervalo de células. Por exemplo,
toda a faixa de células de A1 até A10. Então nós vamos clicar na primeira célula, mantém o botão do mouse pressionado, segura e arrasta. E nós temos o intervalo de células selecionados. Tá? Podemos selecionar o intervalo em uma linha também, clicando, por exemplo, na célula A1, seguro e arrasto até J1. Temos o intervalo em uma linha. E podemos selecionar várias linhas e várias colunas também ao mesmo tempo, como a faixa de A1 até J10. Então, todo o intervalo selecionado. Tá? A seleção, lembrando, é feita para indicar onde as alterações vão acontecer, formatações ou a inserção de dados na área de edição. Nós podemos ainda selecionar uma coluna inteira, apenas clicando na letra que a representa, no cabeçalho da coluna, e a linha inteira está selecionada. Ou várias colunas ao mesmo tempo. Clico, seguro e arrasto, podemos selecionar várias colunas ao mesmo tempo. Assim como podemos fazer com as linhas também. Para selecionar uma linha inteira, clico no número que a representa ou arrasto e seleciono assim várias linhas simultaneamente. Podemos ainda selecionar toda a área de trabalho do Excel, clicando no botão selecionar tudo. Então toda a área de trabalho, toda a área de edição, ela é selecionada ao mesmo tempo. Algumas vezes também é necessário a seleção de intervalos não adjacentes de células. Por exemplo, todo o intervalo de A10 e o intervalo de J1 até J10. Nesse caso, mantenho a tecla Ctrl do meu teclado pressionada, seleciono o primeiro intervalo, mantenho a tecla Ctrl pressionada e seleciono o segundo intervalo, de J1 até J10. Então, eu tenho dois intervalos não adjacentes de célula selecionados. Tá? Mantendo a tecla Ctrl pressionada, eu posso selecionar quantas células ou quantos intervalos de células forem necessários ao meu trabalho. Okay? Soltando a tecla Ctrl, o próximo clique cancela toda a seleção, mantendo apenas uma célula, a célula clicada selecionada. Ainda utilizando o teclado, podemos combinar a tecla Shift com o mouse. Então vamos clicar na célula A1, mantenho a tecla Shift pressionada e clico na última célula do meu intervalo. Clico na célula A10 e todo o intervalo é selecionado. Então não preciso arrastar, posso utilizar o que for mais prático, mais fácil para o meu trabalho no dia a dia. Clicando fora em qualquer célula, eu cancelo a seleção. Todas as células, as colunas e linhas, elas têm já um tamanho específico padrão que pode ser alterado de acordo com a minha necessidade de trabalho. A coluna A, por exemplo, posicionando o cursor entre A e B no cabeçalho das colunas, nas letras que a representam, posso redimensionar, eu posso arrastar, aumentando assim o meu espaço dentro de uma célula. Então posso alterar a largura de uma coluna, de quaisquer colunas que eu precisava no meu trabalho, assim como as linhas também. Posicionando o cursor abaixo da linha que desejo editar, arrasto e posso alterar a altura da linha, a largura da coluna, de acordo com a minha necessidade. Então voltando ao tamanho anterior. E eu posso fazer esse procedimento em várias células, em várias linhas, em várias colunas ao mesmo tempo, mas aí utilizando o menu. Então, se eu preciso alterar várias colunas da minha área de edição, eu posso selecionar uma célula de cada coluna e através do botão formatar, largura da coluna, eu posso especificar uma largura para a coluna. Vamos programar aqui 35 e OK para confirmar. Então, todas as colunas selecionadas com a mesma largura. Tá? Retornando então, vamos programar aqui a largura 11 e OK para confirmar. Então, ao alterar uma coluna, eu posso fazer manualmente. Para alterar várias colunas ao mesmo tempo, posso utilizar um atalho, uma ferramenta na nossa barra de ferramentas. Na próxima aula a gente continua, vamos começar falando sobre formatações e por hoje a gente encerra por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.